mas também você pode trabalhar diretamente com nossa nuvem ou trabalhar diretamente com criar esse material de aprendizagem personalizado. Os alunos, principalmente quando primeira e segunda fase, eles estão em vários níveis, né? Então você pode configurar, fazer um nivelamento de turma através de inteligência artificial ou aprendizagem colaborativa. Então você pode colaborar com um mesmo documento com várias pessoas e avaliação automatizada. Você fez a prova, tirou a sua nota e dá o feedback, você pode fazê-la de novo. Temos o próximo, saúde. Pode entrar? É. Claro, pode vir. Mantém fechado aqui ou você não? Tanto faz, a parte do pessoal hoje não tem aula, então acho que está tranquilo. Então a parte de saúde, então criando, editando, recebendo histórico de paciente. Eu acho que depois de um tempo, depois de uma fase da vida, a gente só vai num hospital ou só numa clínica, né? Porque primeiro, algumas cidades só tem um hospital e uma clínica. Segundo, se você está numa cidade como São Paulo, apesar da variedade, mas vocês só confiam em 2, 3 lugares. Então eles têm um histórico e a partir daquele histórico ele pode mapear, verificar, fazer cruzamento de dados de remédios, consultas e pode mapear uma possível doença. Isso já é possível. Colaboração entre médicos, enfermeiros e administradores. Cada um tem uma visão do que é o hospital, né? Então, conversa com o enfermeiro. O hospital, se a gente fala dos enfermeiros, conversa com o médico, vão dizer a mesma coisa. E extração de dados e pesquisas médicas e históricos do paciente. Então, temos outro, aqui a parte legal. Então, hoje, advogado, escritórios estão reduzindo, né? Estão enxugando suas equipes, né? Geralmente, quem fazia a petição inicial eram os estagiários, né? Mas você, com a inteligência artificial bem treinado, você digita o que você quer e automaticamente já pode gerar a petição inicial. Tá, que tiver alguns casos na TV, né? Que a petição inicial está sendo... Toda semana tem um caso na televisão falando sobre as petições iniciais. O cara só joga no ChatGPT e nem lê, né? Então não é isso que deve ser feito. Então a inteligência artificial é como um estagiário ou como um auxiliar. Então ela não vai pensar com você, ela vai ser... Imagine você como um gerente sênior e ter um estagiário, um júnior do seu lado. Então, você vai dizer o que fazer e quando ele errar você vai pedir a alteração. É assim que funciona. Não é que ela vai fazer, ela vai acelerar seu trabalho. E pode fazer sumário de textos legais e pode fazer também colaboração em casa, fazendo aquela busca que muitos advogados fazem no Jus Brasil, por exemplo. Então, pode ser feito também via inteligência artificial. Inclusive, a OAB, pessoal ali em Embu das Artes, semana que vem a OAB lá da Rua da Serra, que é do lado de Embu, vai fazer um treinamento de inteligência artificial para advogados, exatamente para treinar os advogados em relação a isso. Né? Porque advogado é meio alheio à tecnologia, né? Parece que é uma área outra, né? A área de TI de um lado e a área legal de outro. Parece que eles não se conversam, né? E a OAB está fazendo treinamento sobre isso. Então, finanças, já relatórios financeiros. Muitas empresas que estão na bolsa, tem mercado de capitais, elas geram aqueles relatórios, tem o EBITDA, né, que é aquele lucro antes das despesas. Então você pode saber de fato, muitas pessoas investem, mas não sabem o que estão investindo. Então você pode verificar com os relatórios se a empresa de fato está dando lucro ou prejuízo. Ajuda em todos os aspectos financeiros e análise de dados, de documentos financeiros. Quem trabalha com finanças não é só quando vai estudar contabilidade, o pessoal confunde muito, né? Ativo é tudo que dá dinheiro e passivo é tudo aquilo que não dá dinheiro, né? Basicamente assim, só que quando vai estudar o mundo de finanças e do dinheiro e contabilidade, não é bem assim. Então você tem que estudar e isso, a IA pode ajudar você com isso. A gente sabe que o programador não gosta de escrever documentação, sempre é uma briga, né? A disciplina de documentação na faculdade realmente é mais odiável, os alunos deixam por último, né? Realmente o programador pensa, como é que a pessoa não vai entender essa coisa ali maravilhosa que eu fiz, que é o meu software, né? Então isso, ajudar a criar documentação técnica, então facilita muito a vida de quem vai usar o software depois. Integração de código, você sabe que está gerando código, né? E colaboração de desenvolvedores. E sempre lembra que o software que você vai fazer primeiro não é só para você, e segundo, tem várias pessoas colaborando com aquela solução. A gente percebe muitas vezes que o desenvolvedor parece que só vai
escrever a solução para ele, e os outros que se virem, né? Então tem essa parte aqui da programação. Governo e setor público. O governo federal do Brasil lançou em 2024 o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Não sei se vocês viram que exatamente existe um plano de adoção de inteligência artificial dentro do governo. E vai ajudar, a estimativa diz que vai ajudar nas políticas públicas do governo federal brasileiro. Outros países também fizeram um plano nacional, o Brasil fez em 2024. É só estar lá no Google, no seu buscador, Plano Nacional de Inteligência Artificial. Então, colaboração interdepartamental. Muitas vezes um setor, um departamento não conversa com o outro, isso é bem comum no órgão público. Uma vez estava numa prefeitura aqui em São Paulo, e os três iam para visitar a Assembleia Legislativa, cada um ia visitar um deputado, e cada secretário foi no seu carro. Mas por que os três secretários não foram no mesmo carro? Por que cada secretaria tem que pegar um carro diferente e ir para o mesmo lugar? A gente não sabia, a gente não se comunicou, a gente não... Então, poderia ter uma agenda em comum, poderia ser gerenciado por alguém, ou com a inteligência artificial, que, se tem um destino próximo, o mesmo destino, vamos com o mesmo carro. Usaria cada secretaria com um carro diferente. E segurança de dados e informações sensíveis, né? Algumas IAs podem ser instaladas, né? Como a Olhama. Você não precisa deixá-la na internet. Você pode instalar no seu computador, no seu servidor. Então você roda mesmo sem internet. Olhama é um caso desse. E inteligências, como existe a lei, existe a restrição de dados governamentais que não podem sair do Brasil, então inteligências artificiais que são instaladas em máquina são as ideais. Pesquisa academia, como eu falei, então, a maioria das universidades hoje proíbe a escrita de artigos, né? Ou tem restrições severas contra a escrita de artigos. Eu estava num caso no Peru, ano passado, o cara escreveu 73 artigos científicos no ano. Uau! Difícil escrever um por ano? Quem sabe já fez TCC, artigo, sabe o quão difícil escrever. No ano, o cara escreveu 73. Se fosse uma vida inteira, né? É claro que eu nem tive que pensar, investigaram um pouco e viram que o cara usava IA para fazer os artigos, mas ele sabia os scripts tão bem. Claro que ele mudou para várias partes do mundo, os artigos, depois. Então quer dizer que ele sabia muito bem fazer scripts para que pudesse gerar artigos científicos. Então existem muitas universidades que têm restrição em relação, acho que quase todas. Basicamente, como eu falei, referências, pesquisa de artigos similares e normas, né? Você tem um artigo no Brasil que é publicado na revista de Portugal. Você tem as normas portuguesas de formatação de trabalhos acadêmicos. A IA pode, essa parte chata de formatação, os alunos sempre odeiam aula de metodologia, né? Então a IA poderia resolver esse problema de metodologia colocando dentro da norma. APA, norma Vancouver, sim, qualquer norma você tenha, você pode colocar um trabalho mediante a IA. Algumas universidades permitem, outras não. RH, então resumo e seleção, processo seletivo, que está sendo bem utilizado pelos RH hoje. Então, muitos gestores de RH geram um script lá, querem pessoas de tais, colocam idade, colocam perfil e os currículos que foram enviados são triados. Alguns alegam falta de ética e moral em relação a esses processos, mas a gente já sabe que acontece assim. Pode, não sei se vem E como existe, não sei se você sabe, existe uma lei proibindo colocar nos currículos vagas para secretária e colocar mulher. Ou vaga para médico e colocar homem. Existe uma lei proibida, lei nacional, mas quando você abre o LinkedIn, abre outra rede, está escrito, né? Precisamos de homem e tal, ou precisamos de secretária, mulher e tal. Então, teria que ser de alguma lei nesse sentido, ou alguma restrição quanto a isso. IA e OnlyOffice, então, a combinação ideal. A nossa solução, então, ela é um pouco diferente porque ela não tem embutida uma única inteligência artificial. Geralmente, quando você usou o Word, você tem lá o Copilot, você tem o Google Drive, você tem o Gemini. Tem outras soluções que então já vem uma IA embutida. Aqui no OnlyOffice, então, você tem que habilitar uma IA. Então, aqui isso ajuda porque você tem conta no ChatGPT. Então, você pode fazer a integração do ChatGPT com o OnlyOffice. Você tem conta no DeepSeek, por exemplo.
E aqui aspectos chaves, então tem 4 prioridades, então segurança, flexibilidade, funcionalidade e usabilidade. Então são os 4 pilares que a gente foca, né? Para que você possa fazer a integração. O OnlyOffice, então, seja na versão em nuvem, seja na versão desktop, então ele tem as mesmas funcionalidades. Então você pode fazer tanto no DocSpace, que é a nossa nuvem, quanto na versão desktop. Então, sua IA, suas regras. Então, aqui tem um exemplo de algumas IAs que a gente pode utilizar. E aqui, cada item dentro do editor de texto, você pode... você quer fazer um chatbot, você pode usar uma IA. Você pode fazer sumário, você pode usar outra IA. Tradução e análise de texto. Então, você escolhe qual modelo de IA que é mais adequado para você. Então, você tem a sua conta gratuita ou paga, dependendo lá da... Muitos usam o ChatGPT deslogado, né? Mas você precisa da API key, da chave, para fazer o OnlyOffice funcionar, a inteligência artificial funcionar. Aqui então estão os modelos que a gente trabalha. Então, Anthropic, Together, Stability, ChatGPT, Mistral, a Ollama, como eu falei aqui, tá? Essa que você instala no seu computador, Grok, Seek. Essa é a inteligência chinesa e outras podem ser integradas também, se necessário. Se alguém desenvolver uma inteligência, pode fazer integração também. Então, flexibilidade, então você pode escolher o modelo de IA que você necessitar para a sua atividade. Então, por exemplo, para gerar imagens, você pode ter uma IA específica, né? Pode ter, por exemplo, o Canva. O Canva gera muito bem imagens, tem o Nano Banana da Google, né? Também gera imagens muito bem. Para tradução, você pode ter Google Gemini, por exemplo. ChatGPT, para gerar chat, você pode gerar via OpenAI através do ChatGPT. Então, diferentes modelos para gerar diferentes soluções. Uma coisa aqui é a configuração instantânea. Se você trabalha no servidor, por exemplo, então você pode colocar, não precisa configuração máquina por máquina. Você pode configurar via servidor e todas as máquinas do seu sistema podem obedecer essa configuração. Então, ela pode vir, uma vez instalado via rede, você pode instalar e todas as máquinas obedecerão esse critério. Claro, cada empresa tem o seu padrão de configuração. Então, aqui, gerar relatórios detalhados. Então, aqui o texto, aqui o sumário do texto. Então, o que foi dito aqui? Então, reescrita de conteúdo, correção gramatical, ortográfica. Como eu falei, você vai mandar um artigo científico para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Você pode falar inglês, mas às vezes você não... Falar uma coisa e escrever é outra, né? E pode ser que você não conheça as regras gramaticais do inglês. Então você pode escrever do jeito que você acha certo e pode correção gramática, sintaxe ou ortografia, né? Ou você tem textos longos e pode fazer resumos desses textos. Você pode fazer tradução também para vários idiomas. Então, atualmente estamos com 25 idiomas dentro do nosso pacote. E eu já fui professor TCC, os alunos têm um problema nesse item aqui. Extração de palavras-chave. Uma vez que teve numa turma lá em Juquitiba, aqui em interior de São Paulo, e trabalho muito bonito, passei para falei, qual 5 palavras que resumem o seu trabalho? Eu falei, não sei. Como não sei? Ficou 1 ano em cima desse trabalho? Ah, não sei. O aluno fala, não tem 5, tem 12 palavras. Um não tem nenhuma, o outro tem 12. Então, você precisa só de 5. Então, a extração de palavras-chave. Então, naquele artigo, naquele trabalho de conclusão de curso, pode ser utilizado com recurso de extração de palavras-chave. Você pode automatizar a análise de dados. Então, gere fórmulas a partir de entrada de linguagem natural. Aqui, então, eu pedi para gerar uma macro. Macro são processos automatizados dentro de planilha, né? O Excel tinha VB, VBA, né? Visual Basic, e depois eles utilizaram, estão migrando para Python. Então, o Excel existe desde o final dos anos 80, dos anos 90. Uma vez que eu peguei uma planilha que tinha 14 mil linhas. Então, uma planilha... Por que eu colocar um sistema de RP, né? Não, o meu chefe gosta, então...
Então estão lá com a planilha, não sei se estão até hoje, isso foi em 2013. Então você quer migrar, sei lá, sair do Excel e ir para outra plataforma. Muitas vezes o que impede exatamente essa questão das macros. Então as macros não funcionam no OnlyOffice, no LibreOffice, no Google, no OpenOffice, em qualquer outra solução. Então você precisa ser reescrito. Antigamente você tinha que literalmente contratar programador para reescrever os códigos, né? Até esses dias teve hoje um dos grandes trunfos da IBM, exatamente, que ela tem o COBOL, né? Vocês viram a notícia que acho que foi o ChatGPT disse que conseguiria reescrever o COBOL para linguagens de programação atual. E as ações da IBM caíram quase 2%. A IBM acho que vale 200 bilhões de dólares, então perder quase 4 bilhões só por causa de um anúncio. É bastante coisa, 4 bilhões. Então, aqui nesse caso, a gente consegue, a IA consegue converter essas macros em JavaScript, que é uma linguagem atual, né? bem fácil, digamos, para os programadores. Então, quem não consegue entender, vê bem, então pode converter para JavaScript. As faculdades e outros estão permitindo aqui, então, geração de imagens, né? Então, às vezes, o aluno não consegue gerar uma imagem, consegue achar uma imagem, porque hoje imagem tem a questão dos direitos autorais, né? Geralmente se pensa que tudo que está na internet é aberto, eu posso baixar e colocar, não é verdade? As imagens são protegidas por copyright. Muitas imagens são compradas e a maioria das imagens tem restrição de uso. Não pode usar em trabalhos replicados. Então, para resolver esse problema, você pode gerar uma imagem. Então, repare aqui, para gerar essa imagem foi utilizado 5 linhas, né? Então, estudante de graduação focado, escrevendo sua tese, tarde da noite, quieto, na biblioteca da universidade. Eu quero uma cena sofisticada, uma mesa com a lâmpada, leve penumbra, pesquisando artigos, aberto com seu notebook. Então, foi escrevendo e gerou essa imagem. 5 linhas. Então, simplesmente dizer, eu quero um aluno na biblioteca para gerar qualquer coisa. Mas a pessoa que gerou essa imagem aqui, então ela determinou bem. Quando a gente fala de IA, exatamente, quanto mais... para você trabalhar com IA, você tem que saber muito bem a área que você atua. Porque esse dia eu estava vendo a palestra de um arquiteto, ele falou que muitos dos estudantes de arquitetura não sabem o que é uma abóboda. As igrejas antigas têm aquelas curvaturas, né? E daí o cara foi gerar o código, mas não esqueceu de botar a palavra abóboda. Não botou porque não sabia, né? Então, é um estudante de arquitetura. Então, quando você vai utilizar IA, você tem que saber muito bem a área que você está atuando. Porque, caso contrário, a inteligência artificial não vai suprir essa necessidade. Aqui, então, gerar representações visuais. Aqui, existem situações que eu sempre perguntava, né, como é que se faz aquelas fórmulas matemáticas dos livros, né, aquelas coisas de química e física, eu sempre perguntava, né? Será que alguém escreve, depois alguém escaneia? Será que existe... Até apesar que não existia software para aquilo, né? Então, hoje tem software como o Map, tem outros, né, o OpenMap, então, que fazem as fórmulas. Mas você pode também fazer tabelas ou pedir para a inteligência artificial gerar as fórmulas. De novo, você tem que conhecer bem a área das fórmulas, pedir o que você quer para que gere as fórmulas, tabelas, planilhas. Aqui, como eu falei, nós temos um chatbot. Então, você não precisa sair do OnlyOffice para ter uma conversa com o chatbot. Aqui ele pediu, então, visite o site do OnlyOffice. Colocou, então apareceu aqui. Então, acesse as respostas de forma precisa para dúvidas de fontes confiáveis. Enviar solicitações de texto em formato livre e localize qualquer informação rapidamente. Um outro recurso aqui, ficou um pouquinho tampado, mas ali. Então, extrair texto de PDF. Tem muitos livros na internet que você foi escaneado. Então, você, com esse recurso de OCR, é aquele mesmo recurso que é utilizado para as multas do Detran. Ele bate uma foto da sua placa e daí o OCR gera imagem, texto e envia a multa. Aqui é a mesma tecnologia. Então, você tem um livro fotocopiado, o OCR vai lá e transforma em texto, olha só.
Então, essa tecnologia é só baixar é só habilitar um plugin, usar a inteligência artificial e ele converte imagem em texto editável. Aqui já estão só usando essa tecnologia de OCR. Então você pode, às vezes, não quer fazer, para fazer uma citação, às vezes não quer copiar, então pode transformar em OCR. Ou casos que eu mesmo já vivi que a pessoa perdeu o livro, uma franquia lá no Sul perdeu o livro do franqueado e só tinha a versão impressa. Isso foi em 2006. O que eu tive que fazer? Então eu tive que digitar. Se fosse hoje, era só bater uma foto, usar o OCR e já tinha a versão digital de novo. Então, com a funcionalidade de versão beta, chamada Agente de IA. Assim como você abre o Word, Excel, PowerPoint ou Gemini ou outra ferramenta, aqui então você já pode, a partir da versão 9.3, quando você abre o OneOffice, você já pode abrir logado com uma inteligência artificial. Então, aqui você tem o AI Agente, você habilita uma inteligência artificial e ele já abre logado com a inteligência. Daqui a pouco eu vou mostrar como fazer. Então, aqui então você pode escrever conteúdo do zero, pode reformular, encurtar, simplificar, expandir. Você pode mudar o tom, pode colocar um tom sinistro, colocar um tom mais sério. Formatação de texto, como eu falei, então não é necessariamente aquele pedido simplesmente para botar negrito, né, colocar em bold, mas se você fazer o script correto, como eu falei, pode fazer a formatação acadêmica dentro das normas acadêmicas da respectiva universidade. Depois basta digitar ação, colocar em ação e ele vai funcionar. E a formatação implicará instantaneamente. Então, lembrando que tem que colocar o que é título, o que é subtítulo, assim vai. A gente tem uma aba dedicada, então uma aba chamada Inteligência Artificial, e aqui alguns recursos que são habilitados, utilizados para inteligência artificial. Vamos fazer então aqui. Acessar a aba plugin. Repare então que esse item aqui ele não vem habilitado. Quando eu baixo o OnlyOffice, ele vem desabilitado. Tem que vir aqui na opção de plugins e instalar. Então, vou clicar em plugins. Vou na gerenciamento de plugins, ou gerenciamento de extensões. Clique em instalar. Depois você tem que ativar a opção segundo plano, porque senão ele não é só instalar, você tem que colocar em segundo plano para ele operar em background, para que quando for chamado, ele vai ficar ali parado, mas quando ser chamado, funciona imediatamente. Acesse a aba que apareceu, clique em configurações, depois certos da API Key, a chave da toda a inteligência, você pode tirar uma chave, pode usar em outra aplicação. É isso que você tem que fazer, tem que ir lá na inteligência artificial e colocar seu modelo, sua chave. E depois escolher o modelo que você achar mais adequado para a sua inteligência artificial, para a sua necessidade. Então aqui, pode ser imagem, pode ser texto, pode ser tradução. Tudo bem até aqui, pessoal? Como eu tinha falado, então temos a nossa nuvem chamada DocSpace. E ela também opera com inteligência artificial. O DocSpace pode ser tanto usado na nossa infraestrutura, quanto pode ser usado na sua rede, na sua infraestrutura, na sua nuvem, se você tiver. Algumas diretrizes do governo federal falam que dados do governo federal não podem sair do Brasil, não podem fazer backup. Então, essa opção de instalação de nuvem dentro da infraestrutura do governo federal, por exemplo, poderia ser uma saída. Aqui, então, você tem um assistente de inteligência artificial. Aqui são salas, né? A gente chama de salas. Então, tem uma sala de inteligência artificial, que você pode gerar um script para o seu administrador do DocSpace. E aqui você vai gerar padrões para todos os novos usuários. Então, você pode gerar, por exemplo, instruções definidas, pode criar sala de inteligência artificial, criar os critérios aqui. Seção de conhecimento dedicada a conteúdo, automação de tarefas. Por exemplo, você pode criação automatizada, um novo e-mail que aparecer da empresa automaticamente direto do usuário do DocSpace.
E temos a API, OpenAPI, você pode ir lá no GitHub para fazer a implementação na sua solução. Como eu estava falando então, do marketing, então, para você pegar materiais para o conhecimento, para passar conhecimento, por exemplo, gerar um prompt usando o OnlyOffice Forms, e aqui ele já gera o conteúdo de marketing que se necessita. Esse dia eu fui testar essa função, eu estava com o OnlyOffice, então eu falei assim, eu quero dar uma mudada aqui dele. Ele deu um mês de campanha de marketing dentro do OnlyOffice para eu trabalhar. O que a gente fazer segunda, terça, quarta, o que a gente fazer as fotos, gerar conteúdo, fazer a interação. Então, eu estava meio sem ideia de fazer, então automaticamente já deu um roteiro de um mês para trabalho. No caso aqui, vai gerar conteúdo, né? Para advogados, então, aqui um modelo de contrato, né? Então, o contrato seleciona a opção de revisão jurídica. A EA verifica o documento, adiciona comentários e sugestões. E depois, o advogado analisa e aceita as alterações. Aqui que eu falei que entra o conhecimento do profissional. Então, se o advogado não conhece a lei, então simplesmente não adianta dizer para criar uma petição inicial que não vai saber do que se trata. Então, ele precisa exatamente pedir uma petição inicial e citando as leis, número 9610, 96.9, por exemplo, para depois pedir para a IA. Que nem ontem eu estava dando uma palestra para o pessoal do México online e pedir simplesmente para gerar conteúdo. Não escrevi o que eu queria, só cliquei não, só gerar conteúdo. Ele gerou um conteúdo em árabe. Pedi para gerar conteúdo, não falei o que eu queria. E a primeira opção que veio para o OnlyOffice, gerou um conteúdo em árabe. Então, enquanto vocês pensam nas perguntas, vou mostrar algumas coisas aqui. Ele perde a... Não transmite aqui? O que eu tenho que fazer? Eu queria transmitir aqui, mostrar só uns recursos aqui antes de... Tem que pegar o código lá de novo, né? Eu só queria mostrar aqui uns recursos, daí já... Deixa eu ver. O áudio... Mas só copiar o código lá de novo ou não? A gente selecionar a tela. Tá, pessoal, enquanto a gente arruma aqui, vocês têm perguntas? Você falou que ele pode usar algum modelo local, ele não vem com nenhum embutido nele. Não. Ele... Aqui. Tá, vou mostrar para vocês, depois eu mostro de novo para a internet, por exemplo. Aqui. Quando eu baixo no OnlyOffice, ele vem assim. Ele vem alguns plugins padrões. Então, por exemplo, vem o OCR. Esse aqui é uma tradução, esse aqui é para gerar referência bibliográfica. Editar foto, eu posso falar enquanto ele escreve, né? Precisa habilitar. E, enfim, daí a inteligência artificial vem que eu preciso vir aqui em plugin e preciso ativar, instalar. Aqui no caso que está pedindo atualização, não vou fazer porque se eu fizer durante a palestra vai dar erro. Então não vou fazer. Porque eu sei que está funcionando. Muito bem, depois disso, eu preciso habilitar aqui. Eu venho aqui em configurações e aqui eu escolhi o Grok, mas eu não quero o Grok, eu quero o tipo SIG. Então eu clico aqui na opção editar modelos, adiciono e coloco DeepSeek Actives. Aqui então. Aqui ele fala para que serve. Então, texto, imagens, processamento de áudio. Então, o que o DeepSeek faz? Aqui eu posso atualizar a lista, né? De quais são os modelos que eu tenho. A URL. É que eu mudei a tela e perdi a transmissão.
Mas também está legal, só transmissão. Perdeu. E daí, aqui você colocou, ok. Então você tem mais uma inteligência, você pode vir aqui, dar ok. Você pode vir aqui e trocar. Então, geração de imagem está no DeepSeek. Ele sugere alguma coisa? Por exemplo, geração de imagem pode ser melhor ou alguma coisa assim. Quando eu vou aqui, então, ó, eu vou colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, Gemini. Aqui, então, estou tendo a chave, vou atualizar. Ele sugere mais ou menos o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver, acho que eu tinha do Together. Acho que eu tinha feito um teste, ó. Together é só imagem. Então, o Together ele só colocou, não sei se dá para ver aqui que tá azul, mas ele, então, Together é só para... Pode entrar enquanto a gente conversa. Tá. Então, o Together é só para imagem, vai fazer texto. E o que acontece realmente quando a pessoa vai trocar o modelo, ele coloca o Together para texto dele. Não funciona, não dá certo, mas porque não é a finalidade da... É que nem às vezes o pessoal quer gerar imagem com o chat GPT. Não é um software para imagem, né? Então, claro que vai gerar uma imagem mínima, mas não é a imagem daquela qualidade. Ô, Cleibson, qual tela você quer espelhar? Eu quero espelhar o OneOffice. Obrigado. Vê se aparece aí. Apareceu? Então, às vezes quando a pessoa escolhe, então quando você vai, dependendo do que você quer fazer dentro do texto, às vezes então você tem que habilitar cada item uma IA diferente. E você tem que se atentar ao que a IA faz. Porque senão você, mas eu vou pagar, sei lá, R$50 por cada IA. Muitas IAs têm planos gratuitos, com limitações, seja limitação de acesso, seja limitação por semana, por dia, por mês. Tá? E tem aquelas startups que aparecem lá. Obrigado. Adquira 10 IAs por R$100. Então, existem esses planos, ou você pode usar o plano gratuito. Mas daí vai ter algumas restrições. Então, você pode usar o plano gratuito, mas vai ter... Realmente, muitos acabam optando pelos planos gratuitos, mas não... E consegue te dar alguma visibilidade de quanto você está gastando em cada modelo? Né? Daí você tem que ir lá no... No modelo mesmo. Por exemplo, aqui no... Eu não uso o Google, mas, por exemplo, no Google Studio tem ali... No Google Studio aqui, por exemplo... troquei de tela de novo, né? É só ir lá no site, se você quiser, você pode comprar toda a sua tela. Sim. Como eu faço aqui? Entra no computadorzinho. Esse? Esse é o computador. E... Não, tudo bem, já volto. Então, você vai aqui no... Se você tem uma conta, por exemplo, ó, aqui eu estou no nível gratuito, eu não paguei, e aqui ele dá as relações, ó, ver o uso e os gastos, através, quando você está eu uso bem esse também, mas então aqui você consegue gerenciar o que está sendo gasto e não. E no caso, o que pode dar problema é exatamente isso, às vezes a pessoa usa muito a versão gratuita e ela para, exatamente, você está na versão grátis. Não tem... Não, já. Não, já. Vai terminar? Aqui. Parando para transmitir? Vou voltar. Então, aqui, permitir. Tá, isso. Laptop screen. Diferente tudo. Aí você Tá. navegar por Tá. Então aqui, ó, por exemplo, a gente também pode criar a questão aqui que eu estava falando, ó, da agente de IA. Quando você abre o OneOffice, você pode conectar um modelo. Então, ao invés de fazer aquele passo anterior, você pode já colocar ele diretamente. Já. Então, quando ele abre, já abre com a IA. Daí ele pega uma IA geral. Você precisaria escolher uma IA que tenha mais recursos, né? Então, eu tenho algumas IAs já pré-selecionadas, ou você pode... Você que tem um outro aqui, você pode conectar, por exemplo, um outro modelo aqui, por exemplo, e daí você pode pedir orientação, seja da IA, seja da equipe do OnlyOffice, mas você pode assinar um outro modelo se necessitar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você conecta a IA ao OnlyOffice, eu não sei como funciona, mas ela não vem crua, né? Como se eu estivesse falando com ela pelo chatbot do site, tipo do Gemini.
Ela já tem todo um script já Ela vem, feito para ela trabalhar no ela vem Word? pré-configurada, ela vem destinada para aquela função de texto ou imagem. Ela vem pré-determinada, assim, podemos dizer. Certo, para ficar dentro do ambiente do OneOffice. Sim, vai ficar aqui, ó. Eu vou fazer duas coisas aqui, ó. Tô bem colocando. Tá fazendo B válida única. Ah, já o texto em árabe que eu tinha falado. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Idioma aqui. Configurações. Vai em português. Ok. Vou pedir então. Em português. E vale da a velocidade aqui da internet. Perder a internet. Tá. Então, enquanto isso aqui, então, eu vou fazer então. I love you. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Pera. Tá. I love you, vou traduzir. Tá, eu te amo. E o chat de botão vale e Campinas. E não sei porque está vindo em árabe. Isso aí. Eu não sei o que aconteceu, mas tá vendo? Então já fez aqui a interação. Apareceu em árabe, eu tenho que ver o que aconteceu ali, mas por favor, informe o texto aqui. Tá vendo? Traduza o texto acima. Qual que é o. Deixa eu mudar aqui, vamos ver. Vou mudar aqui configurações, vou tirar o Grok e vou colocar aqui. Gemini. Gemini eu vou trocar o modelo. Gemini não quero banana, quero editar. Vou colocar aqui. Pegar esse. Ok. O chatbot. Se é a cota. Ele vai falar que já tem que trocar de novo. Vou pegar então aqui. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, se eu trocar de novo, então faça uma história criativa. Vamos ver. Eu vou trocar aqui, sobrecarregado. Configurações, editar modelos, pegar aqui esse aqui. Eu já esgotei todos aqui, tem que pegar algumas partes. Mas você vê então que ele vai a chamada, mas só que eu estou com um probleminha nos modelos aqui. Mas as outras recursos ele faz. Aqui, se eu criar por exemplo, eu posso criar um assistente aqui de IA, por exemplo. Aqui, ó, transforme qualquer tarefa. Então você vai dizer o que você quer e vai descrever a atividade e ele vai gerar uma atividade aqui. Deixa eu fazer mais uma tentativa. Deixa eu ver. Não deve ter esgotado. Deixa eu adicionar mais uma. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Não. Palestra. Chaves. Pronto.
Resolver esse problema. Together. Ok. Não, quero pegar o modelo para texto. Também já passou. Eu tenho que começar a apagar essas inteligências, estou usando a versão gráfica. Mas então a gente viu que para gerar TC não está gerando, mas os outros recursos, como ele fez a tradução. E deixa eu pegar um texto aqui, deixa eu pegar um texto rapidinho. Vou pegar aqui palestras, deixa eu pegar PSOL, por exemplo. Posso? Então, eu fiz. Prepara aqui, ó. Tem um resumo. E aqui ele fez o resumo. Pode ser diferente também. Sai daqui e. Aí ela travou aqui, que não está fazendo. Mas ela fez o resumo, mas não. Aí ela travou. Eu consigo trabalhar com outra aba aqui. A próxima eu vou pegar um plano pago e vai resolver esse problema. Mas então ele faz bastante coisa na versão grátis, mas para você ter a funcionalidade total, você precisa ter um plano pago. Mas ela já fez bastante coisa aí, como ele fez o resumo, fez a gramática, fez a tradução, enfim. Vocês que fazem? Eu trabalho na área de computação. Né? Trabalho na área de computação. Mais perguntas? Isso, parece. Obrigada. Tá. Antes de sair, então, eu queria sortear uma caneca. Pode participar também. É bem tranquilo o sorteio. Eu tenho uma ferramenta que eu sorteio via Bluetooth. Como é que funciona? Vocês abrem o Bluetooth, eu faço o rastreamento e depois... Não vou mandar nada para vocês, só para o sorteio. Depois vocês fechem aí. Vamos abrir? É só ativar o botão? Só ativar o Bluetooth. Como tem pouca pessoa... Tem 4 de Leonardo. Tá, vou começar então a procurar. Vou até o final da sala para ver se às vezes não pega, pode ter algum bloqueio. Deve aparelhar. Alguém não abriu. Vou pegar de novo. Ó. Então, de novo, vou começar a procura, então. Talvez não tenha se pegado. Vou pegar aqui. Agora sim. Tá, então, vai aparecer aqui 4 aparelhos. Eu vou clicar em sortear e vai aparecer iPhone 17 Air José.
presente. Não? Parabéns, então. Obrigado. Muito obrigado. Aí, né? Obrigado. Então, pessoal, é isso. Então, obrigado pela participação. Obrigada. Vocês viram meu contato ali? Se quiser conversar depois de seguida, a gente pode conversar, ficar mais uns minutinhos. Obrigado e bom final de evento aí para todos.